O tempo passa para todos, até para a arte. Mas o que permanece? Neste episódio, Altieri e Germain, artistas plásticos, professores e pais, conversam sobre artistas que envelheceram com suas obras e outros que partiram cedo, mas deixaram marcas profundas. Esse episódio é um mergulho no que é legado, presença e a beleza de continuar sendo relevante, mesmo quando o tempo já levou quase tudo. Uma conversa emocionante sobre o que deixamos para os outros e sobre o que ainda dá tempo de fazer. Assista até o fim e descubra como sua história também pode virar arte. Olá, eu sou Altieri, artista plástico, professor de artes e pai. Hoje nós vamos começar uma história, né? Mas antes de começar essa história, deixa eu mostrar quem é que está aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Alt, para falar de mais um assunto aí interessante. Eu sou Germain, também professor, também de arte, também pai e amigo. Obrigado de novo pelo convite. E o tema de hoje é quando a arte envelhece. E de nada, Germain. De nada. Quando a arte envelhece. E ao escutar esse tema, me soou muito estranho no ouvido. Quando a arte envelhece. Me soa estranho por alguns fatos, né? Eu vou um pouquinho mais longe, né? Mas vamos um pouquinho mais perto depois, se isso não acessar você. Quando nós pensamos na Mona Lisa, né? Estamos longe, né? Estamos aí na Europa, estamos pensando num artista Leonardo, né? Há 1500 anos atrás, mais ou menos, né? É por isso essa distância. E aí nós temos 500 e tantos anos e essa arte ainda mexe com tantas pessoas. E aí como dizer que a arte envelhece? Por isso soa ruim no meu ouvido. Aí eu fico pensando também em alguns artistas, né? Como, por exemplo, o Raul Seixas, que agora há pouco estaria completando 80 anos, né? E se a gente for pensar, né, as músicas dele estão vivas para tantas e tantas pessoas, né? Então, como dizer que a arte envelhece, né? Talvez seja a gente pensar a partir de que perspectiva é essa de desuso, de envelhecimento da linguagem, né? Fico pensando assim, que talvez expressões ou linguagens artísticas sejam menos interessantes para determinados tempos, ou façam menos sentido para determinados questionamentos que a gente vive. Mas você estava falando do Leonardo da Vinci, e aí eu estava me recordando outro dia da minha mãe, que vai fazer 60 anos, e a gente estava cozinhando, preparando a janta, e ela estava falando assim, encantada sobre Leonardo da Vinci. Ela é da área da saúde e não faz tanto tempo que ela fez auxiliar de técnica de enfermagem. E aí ela falava assim sobre a contribuição do Leonardo da Vinci nos estudos de anatomia, da medicina, né? Aquilo chegou para ela, né? E aí ela falava encantada sobre a múltipla capacidade que o Leonardo tinha, porque desse estudo ela foi pesquisar. Então, minha mãe, com quase 60 anos, ela vai lá no YouTube e ela pesquisa aquilo que, de alguma maneira, a encanta, a provoca, e ela foi ver a biografia do Leonardo da Vinci e veio, né, me trazendo essa questão de ele ter desenvolvido tantos projetos, tantos protótipos e atuado de maneira tão diversa. Então eu fico pensando um pouco nisso, né? E eu já deixo aqui para você que está assistindo a gente, essa coisa desse distanciamento, né? Coloca aqui nos comentários algo. Nunca vi o Leonardo. Para você que não sabe do que nós estamos falando. Ou para você que sabe do que nós estamos falando, coloca exatamente aquilo que te fascinou no Leonardo da Vinci. Por exemplo, para a mãe do Germain, eu acredito muito que seriam os estudos, né, dos desenhos do corpo humano que ele fez, né? E que é referência no curso da área da saúde até hoje. Até hoje. Sim, sim. Né? A mãe dele, eu acredito que faria isso, né? E você? Faria o quê? Né? Mas, de qualquer forma, né, como dizer que isso está morto?
né? Tá vivo no curso de enfermagem que a sua mãe está fazendo. Com quantos anos ela está fazendo? Minha mãe, ela tem 59, vai fazer 60, mas ela se forma depois dos 55 anos, né? Então, ou seja, essa descoberta e essas referências vêm agora tardiamente, vamos dizer assim, né? Sim, sim, sim. É uma coisa que até para a gente que tá ali no meio, é uma coisa que é bem nova. E a sua mãe acessou mesmo com esse convívio contigo agora, É, né? Que interessante isso também, né? sim. Como isso como um mesmo artista perpassa por nós. Eu falei tardiamente, mas eu não sei se isso é a melhor definição, né? Porque é difícil a gente dizer o que é tardiamente para alguém se aproximar de uma linguagem de uma manifestação artística. Isso se dá em algum momento. Para minha mãe, se deu no momento em que, ao estudar a área da saúde, ela foi apresentado a ela como referência Leonardo da Vinci. Sim, sim. Mas a gente estava falando também sobre essa questão da arte que envelhece. Uhum. E aí eu também jogo para mim essa ideia se nessa percepção também de como a mente envelhece, a mente que muitas vezes é preconceituosa envelhece, de como é, sabe, de como é que a gente determina valor das coisas que estão em uso ou desuso, ou que estão na moda ou não estão na moda. Aí a gente vê aquela coisa de, isso é brega, ou isso é demodê, ou isso é retrô, como é que é isso? Como é que a gente significa aquilo que é válido para agora e o que não é mais válido, né? A partir de que referência, de que perspectiva também. Acho que quando você fala da arte envelhecer, isso me traz essa provocação. Uhum. E olha que coisa interessante, né? O que é velho para um não é velho para outro. E, por exemplo, para sua mãe, não existia, né? E de repente, aos 60 anos, Leonardo da Vinci nasceu. né? Nasceu para ela. Nasceu, Aos né? 60 anos, Leonardo da Vinci nasceu para ela e abre-se um olhar dela para essa arte enorme, de olhar e falar: caramba, que fantástico esse ser. Não só para arte, mas para contribuição. Aí quando a gente fala, né, talvez pensando nesse encontro para pensar legado, minha mãe tem a capacidade de reconhecer o legado de Leonardo da Vinci, que viveu há mais de 500 anos. Sim, sim. Que nasceu. Ele nasceu, né? Então, se existe morte, existe nascimento também, né? Não existia para ela e agora existe. Pode até, né, para você, eu falei da Mona Lisa, né? Pode até ser que exista essa Mona Lisa para você, mas pode ser que não exista a compreensão dessa mobilização que causará dentro de você daqui a 10 anos, quando você revisitar essa Mona Lisa ou alguma outra imagem, porque para a mãe, né, para sua mãe, eu acredito que ela deva ter conhecido a Mona Lisa, por exemplo, Sim, o Leonardo da sim. Vinci também, mas só que abre-se uma percepção, né, novamente, do mesmo artista, mas com outra arte. E isso tudo, talvez, por um amadurecimento de questão. E nesse lugar de amadurecimento, os encontros são diferentes, né? Talvez o encontro que minha mãe teve um dia com a Mona Lisa, por qualquer contexto que fosse, não teve o mesmo significado que o encontro com os desenhos do Leonardo da Vinci de anatomia humana, que repercutiram, que inquietaram ela, a ponto de ela buscar essa biografia e se apropriar dessa história, de alguém que a mobilizou. E já pegando esse gancho, mobilização, reencontro, você falou mais umas coisas, Inquietude, né? inquietude, né? Essa visita com o artista, a gente estava conversando agora há pouco, né? E o Germain me veio com um filme, né, Germain? Me conta a história desse filme para a gente trazer essa conversa um pouquinho mais próxima da gente, tanto numa questão territorial, que é o nosso território,
né, Brasil, né, e quanto também a nossa questão de tempo. Nós estávamos Sim, falando de 1500, vamos falar de hoje, 2025, né, rebuscando talvez alguns anos atrás. Conta essa história que você Outros estava. referenciais, Outros né? referenciais, mas nossos. É nossos. A gente conversava há pouco, né, sobre essa semana eu vi o filme do Ney. Eu queria ter visto no cinema, Ney Mato do Ney Grosso? Matogrosso, Ney Homem Mato com Grosso. H. Homem com H. Homem com H. Eu queria ter visto desde que eu vi que ia ser produzido um filme do Ney, eu já tinha ficado mexido, porque eu ouço o Ney de muito tempo, Secos e Molhados, que pra mim é um dos discos, né, preferidos, uma das trilhas sonoras preferidas da minha vida. Então eu ouço Secos e Molhados e essa capacidade criativa, né, do artista, já ficava ali pensando comigo, gente, como é que não fizeram ainda uma história para contar essa biografia? E aí isso para mim é antigo, essa ideia. Desde que eu vi também o filme do Fred Mercury, que traz a história do Queen, do Fred Mercury, e eu fazia muito esse paralelo. Acho que o Ney Matogrosso, ele tem um peso de um Fred Mercury, assim, pela Pra nossa inventividade, pela criação. E aí eu vi recentemente esse filme, e aí fiquei com aquelas imagens, com aquela história de tanta coisa que eu não sabia, de um artista que eu admiro profundamente, mas que eu não sabia, por exemplo, que o Ney serviu no serviço militar, entre a relação com o pai, não fazia nada de ideia dessa história. Então eu fiquei com essa imagem mexido, né? E aí eu também fiquei me questionando essa questão que eu acho muito interessante de terem se construído uma biografia do Ney enquanto vivo, como artista produzindo, como artista atuante, mas que tem a capacidade de uma trajetória tão profundamente marcante na própria história, né, recente do Brasil, que perpassa a ditadura militar e tudo isso, e que foi, né, vamos dizer assim, reverenciada com esse filme, com essa biografia. E claro que a gente vai ter os questionamentos, as análises, mas acho que o fato de ter sido feita essa biografia, né, diferente, por exemplo, o filme mostra a relação do Ney com o Cazuza, um artista que, né, partiu dessa existência muito cedo por conta, né, desse surgimento, desse início do vírus HIV, ainda sem tratamento, né, mas que eles mobilizam uma relação muito próxima e um parte, o outro fica, mas a música de ambos chega, né? Porque eu tenho a presença da música do Cazuza comigo hoje, ela continua reverberando. E eu tenho o Ney, que é um artista que vem do mesmo período, também aqui vivo, atuando e produzindo. Então, como é que isso tudo se reencontra, né? Como é que reencontra? É como se não tivesse morrido, né? Mas eu fico também com uma questão que você falou, né? O que não deve passar para o Ney, né? O Ney Mato Grosso, é ser reverenciado em vida, né? Olha que coisa bonita, né? Tantos outros, né? Que coisa, né? É interessante, né? Tantas pessoas admirando, né? Aquilo que você fez, aquilo que você né? Interessados pela beleza que você traz com você. Você estava falando, né, do Ney, e aí na nossa conversa, né, lembrou o Raul para mim, né? Nessa nova série, né, onde conta que ele estaria, eu acredito que é isso, completando aí 80 anos se estivesse vivo. E dessa vez, uma coisa que me marcou muito, né? Desculpe se alguém não viu, espero que não esteja dando spoiler, né? Eu não vi ainda. Eu não viu ainda? E eu tô querendo ver. Bom, mas eu espero que isso não te traga uma expectativa que seja ruim. Mas, de qualquer forma, me lembrou um filme interessante que é Uma Mente Brilhante, Russell Crowe, Sim. né? Onde uma boa ideia do vídeo
é o dizer que o Russell Crowe, né, ele tinha nesse vídeo, ele tinha visões de Sim. pessoas que não existiam. E quando ele passou por um processo que ele não via mais essas pessoas através de medicamentos, se eu não me engano, ele passou de ser o gênio que ele era, né? E para ele voltar a ser o gênio que ele era, com, se não me engano, matemática, física, ele parou de se medicar e voltou a ter as visões que ele tinha, né? Ele ficava nessa dualidade interna entre conter, né? Ele começou a entender que aquilo não era real. Isso. E aquilo mexia demais com ele, né? Mas a questão que fica é que me desculpa não lembrar do nome da personagem, tá? Mas é só pesquisar. Faz um favor pra gente, pesquisa agora e coloca aqui nos comentários qual era o nome desse matemático, né? Coloca aqui nos comentários pra gente lembrar do filme. É Uma Mente Brilhante. E o que me fica é a questão do eu ser essa pessoa de grande legado, né? Só ser porque eu deixei aflorar em mim esse lado, digamos, negativo, né? Que produzia tanta angústia em mim. No caso do Raul, eu estou contando esse caso desse filme, porque no Raul me ficou essa coisa. O Raul, né, me ficou essa coisa na série. Raul só era Raul, né? Só foi Raul, né? Essa loucura da festividade, da bebedeira, né? De se jogar na vida, né? De uma loucura ali. Raul só era Raul porque ele vivenciou isso. Porque se ele, né, prendesse isso de alguma forma, ele não seria. E eu acho que esse é o mesmo paralelo de Ney, de Cazuza, porque tem um ato de transgredir uma conformidade, né? Que você estava sendo direcionado, ou que estabeleceram para você. E ao se desafiar a transgredir esse pressuposto, essa conformidade, abre-se um espaço de criação. Não sei se isso é mas eu acho que talvez pudesse ser uma investigação, se isso é uma recorrente na história do artista enquanto transgressor, sabe? Você lembra dessa coisa, você pegou essa coisa da recorrente, né? Se a gente pegar o Cazuza, né? Que loucura também, que loucura, né? Até pelo filme, tem o filme, né? Cazuza, tem, né? É um elemento comum, né? Parece que é um elemento comum, né? Essa coisa que vai demais, né? E acaba, de alguma forma, afetando a questão, talvez, da vida, não sei se esse é o caso. Eu digo da morte prematura. Da intensidade da vida, né? Mas também pelo que se vale viver e pelo que se vale morrer, porque são tudo questionamentos, tudo tanto filosóficos, né? Mas você me fez lembrar, por exemplo, do Van Gogh, que também, a seu tempo, era um transgressor. E que coexistia com uma conformidade e com uma desconformidade, né? Até mesmo por decidir pintar aquilo que não se pintava, ou como não se pintava, né? Mas eu acho que aí é o gesto de decisão de ir além daquilo que era do contorno, né? Da forma, daquilo que estava estabelecido. Direcionado como um religioso, como um advogado, como um banqueiro, como qualquer coisa assim que decidiram que serve para você. E eu acho que o ponto, né, volta ao ponto de novo, como é interessante, né, se eu não for esse transgressor, eu não sou essa pessoa de tantas outras pessoas que de legado me querem por perto, que me querem escutar, ver e tudo mais. Talvez me surge essa questão, né? O quanto
a capacidade de transgredir como o rompimento, como um transbordo, um transbordar, gera legado, né? Porque talvez sejam as pessoas que mais impactam na vida ou na mudança de uma sociedade, né? Uhum. Ou na mudança, por exemplo, de uma... Bom, se não impactam, pelo menos cores trazem, É, né? Deixam a coisa com tonalidades. Já que nós falamos de artistas, pensa você num artista, né? E falando nisso, antes disso, eu lembrei de um outro ponto. Nós somos, né, artistas plásticos, né? A nossa base de estudo são as artes plásticas. E eu não sei se você reparou, todos os artistas que nós falamos são músicos, atores, né? Dançarinos, não falamos, né? Mas existem 4 tipos de arte, né? Razoavelmente, né? Dança, as artes cênicas, né? Com os atores, os músicos e os artistas plásticos. E nós não citamos nenhum artista plástico, né? talvez Leonardo da Vinci e Van Gogh, que sejam É um pouco, verdade, que sim, acabam sim. fazendo essa É ponte, né? verdade, Leonardo da Vinci e Leonardo da Van Gogh. Vinci, ele explora múltiplas linguagens, então não dá para o colocar dentro de um lugar só, né? Sim, sim. O que eu queria dizer é que às vezes fica muito difícil nós termos contato, fica mais fácil nós termos contato com outros tipos de arte. Não que as artes plásticas não gerem esse contato, é que a música e para a nossa cultura, a música e o ator, né, o trabalho do ator, chega mais rápido, chega mais fácil, né? Como falar, por exemplo, do Ney Matogrosso, que a gente focou tanto, como falar do Raul Seixas, que também é outro músico, como nós poderíamos falar de atores como a Fernanda Montenegro, que está trabalhando ainda hoje, né? Talvez sejam linguagens que têm um acesso midiático também, no sentido de que você tem um artista que ele vai continuar reverberando como Cazuza, porque você ainda tem a música do Cazuza numa trilha sonora de uma novela, você tem num comercial, você tem uma referência, como o Raul, né? Então eu acho que essa capacidade de reinvenção que algumas expressões, algumas manifestações, como eu imagino que a música ocupa, né? De estar sendo reivindicada por diferentes mídias, por diferentes acessos. E é interessante que você falou dessa coisa da propaganda, né? Os artistas plásticos também estão, né? Mas é que eles estão na imagem e razoavelmente não está nem a voz, nem a melodia que eles produziram, mas está a imagem que talvez se perca nas mesclas que se fazem, né? E fica muito mais simples eu ter um contato através da música, da letra da música. Que gere uma experiência, né? E por isso nós tenhamos aí um contato maior quando a gente quer falar o nome de um artista. Fale o nome de um artista, né? Aí você vem com Ney Matogrosso e eu venho com Raul Seixas ou Cazuza, né? Então a gente está falando do que gera uma marca, de alguma maneira, né? Mas de qualquer forma, vamos pensar nesse artista, né? Só para a gente voltar lá para o exercício. Vamos pensar no artista e dentro desse artista, você que está aí em casa, pensa num artista, né? Um artista qualquer um que você queira, né? A gente estava tendo uma conversa daqui a pouco, antes da gente falar da nossa conversa, pensa você no seu artista. Dentro desse artista, tenta lembrar dele. Se possível, fecha o olho, né? Tira sentido, né? Nós temos 5 sentidos, né? Tira esse sentido da visão, fica mais fácil para ter a visualização, né? Fecha o olho e tenta visualizar esse artista. Dessa visualização, né? Tenta observar o que cerca esse artista, o que está do lado, quais as imagens que geram, né,
quais as imagens que geram a percepção desse artista. Às vezes nem é o artista, é uma vestimenta, é um alguém que está próximo. Pense nisso. A partir agora dessa percepção, né, busque simplificar ao máximo isso. Aí, simplificado, pega um papel, faz um desenho disso agora. Né? Agora, né? Qualquer coisa, para o vídeo e faz o desenho. E aproveita e coloca um comentário. Quem foi o artista que você viu? Para o vídeo e faz. Eu mesmo, né? Eu acredito que você já tenha acabado o desenho. Se não acabou, passa. Ao seu jeito, mais simples. Eu mesmo pensei aqui, né, quando o Germain estava falando, eu lembrei do Ney Matogrosso na nossa conversa, né? E eu lembrei de uma coisa que roda como um redemoinho, né? Plumas, coisas de cores, e eu fiquei pensando nisso, né? Aquele momento que eu estava fechando o olho também, né? E aí o que eu desenharia seria um redemoinho, né? E colocaria várias cores nisso, né? Eu já pensei no Neila Torraca. No Neila Torraca? Porque me veio assim uma memória de infância de um personagem de uma novela que me marcou muito, que foi Vamp, né? Então, quando eu penso no Neila Torraca, eu penso atrelado a essa ideia desse personagem. Então, me vem a ideia do sorriso, do dente do vampiro, talvez da capa aberta, mas um elemento assim que era muito característico a um ator, mas a um ator que dá vida a um personagem, e um personagem que me marca. Porque fez parte de um imaginário de infância, aquela coisa do vampiro, um vampiro irônico, né? Eu pensei aqui numa imagem, já, ó, você já falou, já veio uma imagem aqui na minha mente. Mas você consegue descrever a tua imagem? Ou quer que eu descreva a minha? Fala você, Eu vou falar a minha. Que te acessou? Me acessou assim, eu pensei num papel, né? Também tem essa coisa, né, do Vamp na cabeça, né? Foi uma novela que marcou a gente, Sim. que está com 46. Aproveita e já coloca aqui também nos comentários. Eu assisti Vamp, só para a gente saber quantas pessoas assistiram essa novela. Eu pensaria em algo assim, né? Não sei se dá para ver aqui. O papel, né? O papel branco trabalhando esse contraste, né, das duas cores, né? E aí eu faria o vampiro, né? A capa, né? É um vampiro assim preto, né? Papel branco, preto. E no meio eu deixaria, como eu gostava muito, né? Aí do Neila Torraca, gosto do Neila Torraca, né? Falecido aí. Eu faria, e eu me lembro assim de gostar muito do sorriso, né? Eu faria um sorriso dele com uns dentinhos assim de vampiro, assim, bem no meio. E é como eu faria esse desenho, né? É isso que eu faria. E acho que esse é o convite, de a gente tentar transpor, né, do afetivo, da memória, da referência de um artista, que não deixa de ser um legado pra gente, na sua medida, que legado é esse, e aí a gente transpor isso para uma imagem, né, mas uma imagem, né, que não precisa ser complexa, que não precisa ser rebuscada, mas que consiga materializar essa referência, né, nossa. Sim. Mas você enrolou e você não falou o seu desenho. Do que? Do Neila Torraca? Eu acho que seria meio por esse caminho também. Os dentes. Não, mas descreve o desenho aí. Esse é meu. Não pega no meu desenho, não. Olha, o Neila Torraca também me vem uma ideia, por exemplo, de uma característica estética dele, que é aquele cabelo amarrado, né? O rabo de cavalo. Então talvez eu fizesse um rabo de cavalo, né? Que acho que poderia ser uma memória do Ney para mim, um elemento. Esse cabelo amarrado com o rabo e talvez também essa ideia do dente. Do dente, né? Eu faria um cabelo amarrado, né? Um cabelo amarrado. Eu também me lembro desse cabelo grisalho, né? E um rabinho assim. É um elemento estético, característico dele, desse personagem, né? Sim, bacana, legal. Tá ótimo. Nós ficamos, então, né, com essa conversa sobre a arte envelhecer, né? E sobre os legados que a gente também deseja deixar, né? Eu acho que esse também é um questionamento que acaba, não sei se para todo mundo, mas para mim é assim, o que fica de mim dessa trajetória, dessa história, dessa identidade, dessa existência.
né? O que que fica? Uhum. Às vezes isso gera uma preocupação muito grande, assim, eu tenho que deixar um legado, um reconhecimento, mas em alguma medida, que reconhecimento de mim fica? Né? O que é tornar-se relevante? Em que medida? Para quem? Talvez isso possa ser um convite também a se pensar, né? Porque às vezes a gente também passa uma vida perseguindo uma relevância que já existe em alguma medida naturalmente, como referência para alguém. Ainda mais penso, né, a gente atuando como professor, Uhum. como é que essas relações se estabelecem. Às vezes a gente nem se dá conta, nem imagina do quanto que né, a presença do que fica de nós naqueles que um dia passaram pelas nossas existências, né? Uhum. Sim, bonito, né? E é isso. Então, com essa conversa do Germain, nos despedimos de hoje e para um próximo vídeo, né? Nós estávamos também conversando, uma passagem boa é a história de como a gente se conheceu, né? Fazem mais de 20 anos, né? Nós estamos pensando em gravar um vídeo assim, tá? Dessa história de como nós nos conhecemos através de Da uma arte, de né? questão De como é artística, que a arte fez né? essa ponte, né? Como é que a arte fez essa ponte, né? Estamos pensando nesse vídeo, ou se for o caso, né? Conforme nós estamos seguindo os vídeos, né? Vamos ver o que que emerge. O que é Vamos que ver. emerge de um olhar atento, de uma necessidade de conversa, né? Isso, é. O Rogério me falou uma frase bem bonita que eu gostei muito. E eu vou pegar essa frase, eu não vou dizer que é minha, porque foi ele que falou, mas Não, agora é tá tudo minha bem. Foi também. desse intermédio. O que pede conversa, né? O que pede conversa, né? E a gente deixa esse convite para você e te diz o que pede conversa. Tchau, tchau. Obrigado, Valti. Pôs na câmera do meio. Isso, coloca na câmera do meio. Agora eu vou apresentar para vocês o nosso cinegrafista de hoje. Esse aqui é o meu filho, é o Pedro, tá bom? Tá com 9 anos. Quer falar alguma coisa, Pedro? Não? Como é que foi atuar como cinegrafista? Como é que foi atuar como cinegrafista? Legal! Tá ótimo, então. Então diz tchau. Goodbye. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado, Pedro. Pronto.